Shalom Havirim, Shalom Tissadikim, Shalom a todos vocês. É uma honra estar aqui mais uma vez na presença do Todo-Poderoso. Yahal é o teu nome, que fez os céus, a terra, a fonte das águas. Que maravilha, que maravilhoso é estar aqui na casa do Altíssimo. Sinagoga Hassídica Beit Levi, a primeira sinagoga hebreia de Macaé, norte e noroeste fluminense do estado do Rio de Janeiro. Estou muito feliz por essa formalização, desse jubileu magnífico, É muito bom estar na presença do Altíssimo. Agradeço Yahweh dos Exércitos por essa porção número Zaime, a sétima porção semanal da Torá, Parashá Vayetzer, que significa partiu, está em Sefer Bereshit 28:10 a 32:3. A nossa Haftará está em Oshéia 11:7, 14:10. A nossa Brit Hadashá está em Iob, Yohanan 1:43-51. E a purificação é o Tehelim 3. A gente vai estar tratando dessa porção magnífica do Altíssimo. Yahweh dos Exércitos, está aberto a sessão solene número Zaime, Midbar Zaime, número 7 da Sefer Torá. São 54 porções e o Eterno iniciou o seu ano agora, dia 18 de março, calendário do Altíssimo. 14 de Abib foi 1º de abril, portanto hoje são 12 de abril, Estamos numa frequência de número 14 mais 14 de Abib foi 1º de abril, Então mais 7 daria 20, 21. Então, portanto, hoje a gente está aí completando, bendito sejas, mais um ciclo lunar, que iniciou agora na última quinta-feira, 21, 22, 23, hoje é 23, o calendário fechando já para 24 de Abib, É o primeiro mês do Altíssimo. 23 de Abib é o dia de hoje. A gente vai estar fazendo a leitura também da Seferá Haomer, a contagem do sangue, do povo eleito, o povo que segue a Sefer Torá. E a gente está aqui para nós avivarmos a consciência das veredas antigas, Isso é muito importante dentro de uma sinagoga, nós voltarmos ao caminho correto do Altíssimo, e esse caminho está na Torá, E não vai ser diferente nessa noite. Espero que todos estejam muito bem, que a Yahweh dos Exércitos nos purifique, nos considere o nosso portal aqui, que esse olhando, o portal do Altíssimo seja aberto na nossa consciência, para que nós possamos se alimentar, compreender a Parashá Vayetzer, a forma de nós partirmos para uma nova etapa de nossas vidas, E a gente vai entender isso, em Bereshit 28, com a saída de Jacob, A gente vai entender esse mecanismo. Vamos também ir aos altos na Haftará de Oshéia 11:7, 14:10. Depois a gente vai ter aí um exemplo em Yohanan 1:43-51. E no final a gente vai estar trazendo a purificação da alma e da carne no Tehelim 3. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Bendito é o Todo-Poderoso que fez os chamais, a terra e tudo que existe nela. Ó Yahweh dos Exércitos, que Vossa Majestade nos considere
nessa sessão solene número Zaime. Abençoe a irmã Tânia, que se encontra, a sua família, toda a sua trajetória energética e espiritual, a sua techuvá, a Altíssimo. Abençoe os negócios da irmã Tânia, a congregação Beit Levi, ao irmão Valdo, irmã Leda também, a todos que estão imbuídos nesse projeto da Torá, aqui na região em Macaé, toda a região do Brasil, no mundo inteiro, né? Shalom, irmão Valdo, e que nós possamos, Yahweh dos Exércitos, estar sempre em santificação à sua presença. Bendito és tu, pelo mérito de Yeshua, nós estamos dando início à porção semanal da Torá. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Todo-Poderoso. O Eterno certamente vai causar aí uma grande cura esta noite, através dessa porção, né? Um selamento energético muito forte. Espero que vocês possam receber a cura, a dádiva do Altíssimo, através da Emuná. Shalom, shalom. Bendito é o Todo-Poderoso. Enquanto isso, a gente vai louvando um pouquinho ao Yahweh. Asher Elokeinu, Asher Yudhei Evavihei, Asher Elokeinu, Asher Yudhei Ayedhei, Asher Bendito é o nome do Todo-Poderoso, fez os chamais, a terra, a fonte das águas. Bendito é o Todo-Poderoso, sempre estar aqui desde a eternidade. Bendito és tu, Yahweh dos Exércitos. Nós agradecemos por essa dádiva do culto, né? Um culto espetacular que vai ser essa noite aqui. A Eterna vai trabalhar fortemente nas almas, nas pessoas. A gente ter essa compreensão
do processo de Ana Berroa, o processo de Jacob, a toda a família, né, hebreia, bendito sejas. O Eterno é poderoso, o Eterno tem feito sinais e milagres no meio do seu povo, né? Aqui está a letra da Ana Berroa, né? Ana Berroa, Gedulat, Menerra, Tatista Serurá, Cabel Renate, Amerra, Sagaveno, Taharena, Norá, Nagbo, Doche, Yehudev, Kevavat, Choreno, Barachan, Taharen, Hashames, Tamis, Tatit, Camid, Goleno, Assim, Cadol, Verov, Nehal, Réu da Terra, e assim que ele mexer, Pneus, Erequerique, do Terra, Chavatemo, Camais, Meto, Catendo, Eito, Talumoto, Baruch, Chequevuto, Marrotola, Longa Eta. Hana Berroa, Guidulata, Menerra, Tatit, Serurá, Cabel Renata, Amerra, Sagaveno, Tahareno, Norá, Nagbo, Doche, Yehudev, Kevavat, Choreno, Barachan, Taharen, Hahames, Cacerra, Tamid, Goleno, assim, Cadol, Verov, Nehal, na Rua da Terra, e assim, Gene, Melerra, Pneus, Erequerique, do Terra, Chavatemo, Meto, Cabeto, Talumoto, Baruch Shekavut, Marotolo, Longaed, Rebon Hawalim, Ata, Itisitivano, Lehakrivi, Korban Hatamid, Beamodo, Veliriot, Kohani, Bavodatan, Vinhin, Ubudu Hanan, Israel, Beamamadan, Beata, Bavanatonirno, Harev, Bet Hamikdash, Huvatar, Hatamid, Ven Lanolo, Roen Bavadato, Velo, Livi, Bitu Hano, Velo Israel Bemamado, Veata Armata, Uxalamá, Farim Sefateno, Lachem Ieri, Atson, Melifaneha, Adonai Eloheno, Velohé Avoteno, Xerie, Zen, Siak, Sefitoteno, Hashvut, Rancombá, Orutzinte, Lefaneha, Keilu, Rikravino, Karban Hatamid, Beavador, Veadamidon, Alma Mamador, Queimou, Xenemá, o Xalemá, Farim Sefateno, Venemá, Veshat Otto, Al Ierech, Hamibzeach, Itzafona, Lefine Adonai, Vezahereco, Bene, Haron, Hakohanim, Etim Demo, Ai, Hazibeat Savive, Venemá, Zot Hatorá, Loaná, Lamincha, Vetlahatat, Valachan, Velamiriuim, Ozerevar, Hashelamen, Baru Atachem, bendito é o Criador, fez os chamais, os céus e a terra. Essa tefilá é uma oração poderosíssima que a irmã Ana, de abençoada memória, fez no período que ela estava sendo muito humilhada pela Penina, né? Ela era uma pessoa humilhada porque ela era estéril e ela não podia ter filhas e filhos. E ela fez essa tefilá, né? E até um dos homens da tribo de Judá acusou de ela estar bêbada, porque ela orou com tanto fervor e ela estava tão curvada ao Altíssimo que parecia que ela estava bêbada, mas não estava. Ela estava se entregando de corpo e alma naquela tefilá, né? E através dessa tefilá, Hana Berroa, ela conseguiu atingir o ponto máximo, né, de ter a honra do Eterno a atendê-la, né? E teve sim seu filho, o casamento ficou restaurado e ela foi muito feliz, e essa noite não vai ser diferente. Seja bem-vindo, irmã Leda Eunice, irmão Valdo, irmã Tânia, a mais uma conversão, né? Estamos aqui conversando em conversão ao Altíssimo, né? O Eterno, ele tem esses olães, né? Esses portais. Hoje o portal vai falar de uma forma de nós sairmos de uma configuração, né? Parashá Vayetz, né? Nós vamos tratar essa porção. Vamos tratar também da purificação no Terrelim 3, no final, tá? Vamos tratar do livro de Oshé também, e Yohanan, um sinal ali da Nova Aliança, né? Da Brit Hadashah. Vamos tratar também de uma forma de como nós podemos
sair de uma consciência e adentrar numa outra consciência com responsabilidade. Observe-se, irmão Valdo, que o Altíssimo, ele sempre trata o seu povo com carinho e zelo, né? Ele ensina como a gente sair para uma nova vida, uma nova configuração. Essa noite a porção é sobre isto, né? Nós não agimos na emoção. O povo do Eterno age sempre na razão para trazer a santificação. Santificação não é nada porque você precisa de algo ou você está carente de algo. Santificação ao Criador é uma responsabilidade social com você mesmo. Isso é a verdadeira santificação ao Criador. E das 54 porções da Torá, essa é a 7ª porção, né? Ela representa todas as festas. Ela representa a forma de você brilhar, a forma de você galgar e conquistar algo. Mas para isso é necessário o Vayetza. E o Eterno vai tratar isso conosco, tá? O nosso ego, ele traz um aferimento, traz uma forma, uma briga, né? Uma torção contra a vontade do Altíssimo, tá? Isso é normal porque nós estamos vazias da consciência plena do Altíssimo, né? O Eterno nos concedeu aqui na Terra um projeto de carne, com bastante egoísmo, né? Praticamente zero altruísmo, e todas as porções da Torá, ela traz uma forma de crescimento do altruísmo dentro de nós, para que a gente possa aprender a valorizar todas as circunstâncias do Altíssimo e voltarmos para casa com segurança, né? Quando a gente termina uma leitura, a gente termina uma tarefa, o que ocorre, irmão Valdo? Quando a gente termina 30 dias de trabalho, vai vir o quê? O regozijo do salário, né, irmão Valdo? Vem o regozijo do salário, aí você tem as tarefas a cumprir, pagamentos, você tem as suas responsabilidades fiscais. Assim é a Torá do Altíssimo. A lida com o Criador também é da mesma forma. Cada porção que nós aprendemos, a gente tem que trazer a conferência dessa porção na nossa existência e projetar o Vayetza, que é uma forma genuína de partida, né? De crescimento. Quando nós não aferimos isso, quando a gente não pratica essa responsabilidade fiscal do Altíssimo, nós não conseguimos avançar. Como a gente vê as nações, pessoas, países, bairros, algumas famílias que não há um avanço energético, moral, físico, espiritual. Por quê? Porque não tem uma forma de entender a forma adequada do Vayetza, da forma de partir. Essa noite Yahweh dos Exércitos nos considera. Sejam bem-vindos, Yahweh dos Exércitos nos abençoe, essa congregação, a todas as membresias aqui presentes, as que são de longe aqui também da rede social, a toda a família aqui do bairro, né, que assenta a sinagoga aqui dentro desse bairro, né, que o Eterno cause em nós libertação, formosura, né, beleza, saúde espiritual e física, porque eu, Valdo, irmã Leda, a irmã Tânia, nós busquemos aqui o quê? A saúde espiritual. Porque com a saúde espiritual, irmã Tânia, nós vamos conseguir enxergar coisas que muitas pessoas não conseguem galgar, né? Nós vamos conseguir se elevar mais um pouco, porque a moda às cegas não há como haver um crescimento. Então a tefilá, a oração, essa tefilá de Ana Berro aqui, tudo isso causa um crescimento eficaz na nossa alma. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Todo-Poderoso.
Ontem a gente comentou, eu vou entrar novamente, tá? Em Gênesis 28, 10, todos abrindo, por favor. Bereshit 28, tá? Capítulo 28 de Gênesis, começando no 10. Depois a gente vai fazer a contagem do Homer também. Pela mão direita é um Bereshit, tá? Pela mão esquerda é o próprio Yeshua aqui, tá bom? O número 8 representa a irmã Tânia e Yeshua. O número 8 representa o Todo-Poderoso. O número 8 representa o neto de Canaã, Het, ok? O número 8 representa o Shemini, o 8º dia. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Gênesis 28 que diz: a palavra é Bereshit 28, Pasuk Yud, tá? Pasuk 10. Muito bem, que diz: partiu, pois, Iacobe de Berseba e foi a Harã. Mais uma vez, Passuque 10 que diz: partiu, pois, Iacobe de Berseba e foi para Harã. Até aqui, primeira parcial. Ontem a gente tratou um pouco essa porção e hoje o Eterno traz essa excelência. Todas as vezes que nós, irmãs e irmãos, galgarmos algo, nós temos que ter iniciativa. A iniciativa ela é gerada através do entusiasmo, através da boa vontade, da emuná, de uma boa fé, de uma excelente conduta. Essa noite nós estamos regozijantes porque todos nós fizemos como Jacob. Nós saímos da consciência do nosso lar e viemos para Padan Aram, viemos para acatar algo que precisamos, né? E como é gerado isso, hein, gente? Uma consciência genuína de formalizar mundos através do bom senso, através da boa conduta, através do ânimo, através da emuná, através da fé, através de você compreender que na forma que nós estamos, irmã Tânia, não vamos adiante. O ser humano ele foi projetado para andar, para seguir adiante, para evoluir, para buscar metas, para ter crescimentos, para desenvolver a sua autoestima. Não é uma pessoa lá fora que vai aumentar a minha autoestima, nem a sua, mas essa autoestima vem de nós. Por isso o Eterno causou em Jacob Vayetzer e partiu. Não podemos, irmão Valdo, continuarmos numa dependência, num pensamento fixo, estático, mórbido, inerte é parado, né? Aguardando assim o tempo, né? Como a gente vê o avião passando lá em cima, né? Na estratosfera, e parece que ele está parado, inerte, né? Ele não balança, né? Ele só passa de uma forma inerte ali e some no horizonte, né? Então nós temos que ter o nosso vaietes através, irmãos e irmãs, do nosso entusiasmo, da nossa alegria, da nossa forma de que em Harã, em Padan Aram, nós vamos formar mundos. Observe-se que muitas pessoas estão hoje
num estado triste ou depressivo. Por quê? Porque ele cultiva a estática, a inércia. Essa pessoa ela não cultiva o ânimo de prosperar, de crescer, de que amanhã vai ser uma segunda-feira maravilhosa e nós vamos fazer algo magnífico amanhã, gostoso. A gente vai para mundos superiores. Mas não, ele retrai e cultiva a inércia. E o Eterno, essa noite, aqui, corrige o nosso Berseba, né? Não podemos estar estagnados em Berseba, tá? Adonai quer que nós atingimos a consciência de Padan Aram, né? Para a gente ir para uma nova configuração que diz aqui no 11, na equidade. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol era posto e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Então observe-se que ontem nós tratamos aqui que as tissur em hebraico é pedras, são configurações, irmãs e irmãos, que a gente deve atender da Torá no nossa árvore da vida do Hesed, da bondade, da sabedoria, da vitória, né? Ou seja, todo serviço de nivelamento tem que ser feito com presença massiva, né? A gente precisa formalizar os mundos, mas uma presença como se fosse pedra, um atsur, né? E não só imaginar. Imaginar é muito bom, mas a prática é o que vale aqui, ainda que seja na noite, né? Porque a noite, segundo os sábios hebreus, é um momento bastante assim, significativo para nós aprendermos a Torá, galgar a evolução espiritual. Então a noite é excelente para a gente formalizar essas pedras no nosso delineamento feminino da árvore da vida, que é a sabedoria, a bondade e a vitória, tá? Foi o que Jacob fez. Ele deitou ali na região de Padan Aram, colocou 12 pedras, formou elas como um travesseiro e ali ele deitou-se naquela região. Então essa noite o Eterno quer que nós fazemos da mesma forma que o nosso querido Jacob naquele período fizera, né? Buscar todo lado de sabedoria irmãntânea, a partir de hoje, de Hesed, que é entendimento, e Netzar, que é vitória, na nossa consciência, para nós formalizarmos a nossa estada no mundo vindouro, em Padan Aram, tá bom? Porque essa formalização nos causará uma escada energética, que a gente vai tratar dela, tá? Aqui no 12, que diz: sonhou e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, no qual os malais, que é anjos, né, do Altíssimo, subiam e desciam por ela. Então o Eterno traz essa consciência de que através da vitória, da bondade, da sabedoria, Baruch Hashem, Baruch Rabá, nós vamos formalizar essa escada espiral, né, energética de subida aos chamais. Ela existe, ela está diante de nós, só que ela não há como a gente olhar a olho cru, não tem como. Ela é uma escada, irmão Valdo, energética de subida, né? Assim como pessoas que estudam para ser professora, carpinteiro, advogado, estuda 5 anos, da mesma forma que a subida espiritual nossa também é uma escada, sendo que ela é energética. Na medida que você valoriza a bondade, a sabedoria e a vitória, essas pedras, você vai subindo e descendo junto aos malais, que eles nos apoiam, né? É uma energia, eles vêm e nos apoiam a nós se elevarmos ao Altíssimo.
Eu estou fazendo isso desde 2008, né? Em Torá. E quanto mais a gente lê e aprende com alguém, mais a gente tem vontade de aprender e a gente fica ainda muito pequeno diante desses versículos, irmão Val. Porque é uma sabedoria, uma grandeza muito grande, né? E daqui a pouco eu vou chamar a irmã Tânia para mim fazer uma tefilá aqui, a irmã Tânia, né? Eu vou chamar ela para vir aqui daqui a pouquinho mais, na hora do Terrelim 3, tá bom? Para trazer a purificação e corrigir as almas, para que o anjo da morte não venha tocar na nossa configuração, tá? O anjo da morte, como outros malais, outros anjos, né? Às vezes entra na vereda da pessoa, porque a pessoa, irmão Valdo, ela não pratica a Torá, ela não tem comunhão com o Altíssimo. Então essas pessoas, elas ficam vulneráveis, elas ficam fáceis para os anjos caídos, anjo da morte e outros toquem nessa pessoa, tá? Aqui Jacob, ele teve uma grande sabedoria, porque ele, no sonho, ele estava subindo as escadas, Baruch Hashem, Baruch Rabá, e o Eterno disse aqui no 13, eis que Yahweh estava no topo dela, e disse, eu sou o Yahweh de Abraão, teu pai, o Yahweh de Isaac, esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Então, essa noite o Eterno nos corrige pela terceira vez aqui, tá? Que o Eterno só considerará as nossas petições no plano terreno se nós subirmos essa escada energética, irmã. Se eu não subir, não vou conseguir. É uma energia que o Eterno nos eleva na medida que você tem entretenimento com o Altíssimo, conversação com o Criador, responsabilidade com o Altíssimo, Baruch Hashem. Nessa medida a gente vai crescendo e sendo assim, o malá da morte não há como tocar em nós, né? Ele não toca, porque ele só toca no ser humano, no vaso rachado, irmã Eunice. Ele não vai tocar nas suas finanças, não vai tocar na sua saúde, não vai tocar em várias áreas da sua vida, porque você está galgando uma responsabilidade com o Altíssimo. Baruch Hashem, o Eterno quer que nós, essa noite, voltemos para Ele, porque Ele disse que Ele é o Todo-Poderoso de Abraão, é do Isaac, que é o pai dele, e Ele dará essa terra à tua descendência, se nós atingirmos essa escada. Passuque 14 que diz, a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, gente, o processo jurídico aqui na terra, irmã Tânia, irmão Valdo, o processo jurídico do Altíssimo aqui no planeta Terra, onde nós estamos pisando aqui, ele é vigente nos 4 lados da terra, norte, sul, leste, oeste. E na medida que nós oremos, na medida que nós fortalecemos a nossa comunhão com o Yahweh, bendito sejas, Ele abençoará não só o que a gente cria, mas também todas as famílias que têm lida conosco. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Eterno. 15 que diz, eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, depois te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Então o Eterno estará conosco no nosso midbar, no nosso número dos dias, na medida que nós contamos a nossa santificação, irmã Tânia, o Altíssimo está conosco, tá bom? Acordando, pois, Jacob do seu sono, disse, na verdade, o Eterno está nesse lugar e eu não sabia. Então, por que Jacob não sabia que o Eterno estava ali?
porque ele não tinha comunhão, irmão Valdo, genuína com o Altíssimo. Mas na medida que ele saiu de Berseba, foi a Harã, consagrou as pedras, adormeceu e teve um sonho, o Eterno abriu um portal na mente dele, e através do sonho o Eterno falou com ele, irmã Tânia, né? E ele pôde compreender que quando nós se comunhamos com o Altíssimo, o Eterno habita assim naquele lugar. Baruch Hashem, Baruch Rabá, como essa noite aqui nessa congregação. O Eterno está aqui sim. Aqui já teve vários milagres, aqui teve respostas, está tendo milagres fortíssimos, com pouca gente, né? Mas o Eterno está trabalhando fortemente na congregação quando você afere, tá, o seu ego com ele. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome. E diz no 17: e temendo disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa do Altíssimo, e esta é a porta dos céus. Então ele considerou, irmãos e irmãs, que ali em Padan Aram era a porta dos chamais. Aonde é a porta dos céus aqui, irmã Tânia? É na consagração com o Altíssimo. A porta dos céus é quando você identifica a sua Neshama, a sua alma, com a veracidade da Torá, com o que a Torá determina. Nós temos que voltar às veredas antigas. Nós não podemos permanecer em Berseba, irmão Val, estático esperando Yeshua chegar, né? Não podemos fazer isso. Nós temos que estar praticando a Torá, orando, consagrando a nossa espiritualidade, irmã Tânia, para que a gente entenda que esta aqui é a casa do Altíssimo e certamente é a porta dos chamais, a porta dos céus. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Altíssimo. Então o 18 diz: então levantou-se Jacob pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Então, o que a gente tem que fazer com o que a gente fala, irmã Tânia? Aplicar a unção da emuná, do azeite espiritual em tudo que a gente vai fazer, em tudo que a gente consagrou. E não falar de boca para fora, né, irmão Paulo? Você falar e cumprir. Então, o azeite que a gente derrama na madrugada, assim que a gente levanta, é a tefilá, a oração, o consagrado ao Altíssimo. Baruch Hashem, não é você falar, eu quero alguma coisa, mas não exercitar. O azeite tem que ser derramado, né, naquela petição. E esse azeite vem através da da oração, do tefilá. Esse azeite vem através das práticas. O azeite vem através da emuná, que é a fé. Então, essa praticidade do Altíssimo nos causa a forma de nós partirmos para uma nova consciência de forma plena. Versículo 19 que diz: chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes chamava-se Luz. Então, por que, gente, que ali em Canaã Betel era chamado de Luz? Porque ali, no caso, Orote, né? Porque ali havia consagração do povo de Cã, né? Que removeram da escritura, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, a realidade do Altíssimo, bendito sejas, né? Mas na verdade ali sempre foi uma formalização, bendito sejas, do Altíssimo. Em nenhum momento houve maldição ali, né? Porque a religião, ela torce a realidade da Torá para enfatizar alguém, né? Querer subir alguém.
Então Betel sempre teve um nome, a cidade era Or em hebraico é luz. Não havia maldição em lugar nenhum. Aliás, não existe maldição em lugar nenhum na terra. Toda a terra ela é bendita, ela é Baruque. O capítulo 9 de Bereshit, de Gênesis, trata isso. O Eterno abençoou todas as noras de Noé, todos os seus filhos, a esposa de Noé era abençoada, Noé também, os animais impuros, os puros, tá bom? E toda a terra sempre foi abençoada pelo Altíssimo. Não é isso, irmão Valdo? Capítulo 9? Ninguém é maldito, eu sou bendito. Irmão Valdo também é. Irmã Leda é bendita, não tem mal nenhum. São pessoas maravilhosas, boa, ora, acontece, ajuda a gente, é humilde, é bacana, Tânia é gente boa. Não tem ninguém mal aqui, não há mal nenhum. O ser humano é que gosta de colocar placas, né, irmão Valdo? Nas pessoas. Não há mal nenhum, hein, irmã Tânia, nenhum mesmo. Não tem mal algum. Nada. Eu já tenho amizade com o Valdo agora, mês que vem, agora em maio, vou fazer 10 anos que eu sou amigo de Valdo e irmã Alice, que eu venho aqui vender bolo de pote, foi em maio de 2016. Eu frequento aqui há 10 anos essa congregação aqui. Não vi mal nenhum, não tem mal algum. É só bênção, vitória, alegria, risadaria, abraço, acalento quando precisa. Não tem mal nenhum aqui, nem neles, nem em lugar nenhum, nem lá em casa também. Está tudo bem, tranquilo. Tem nada de falar mal, nem nada da família de Leda, nem de irmã Tânia. Não tem mal algum. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Portanto, aqui o Eterno disse no 19: antes aquela cidade era chamada de luz. E nós somos Orot. Orot é luzes. Or é luz. E é plural do hebraico, então Orot, Ot, né? Ot muda em hebraico, em plural. Orot é luzes. E Or é luz. Então aqui nós somos luz, sim, né? Do Altíssimo, bendito sejas. Não tem nenhum problema de falta de nada, está tudo tranquilo. A questão nossa é a forma de nós partirmos para uma nova consciência. Versículo 20 que diz: e Jacob fez um voto dizendo, olha aí, no 20: se o Eterno for comigo e me guardar nesta viagem, que faço? Se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Eterno me será por Todo-Poderoso. Então ele fez um voto, irmãos e irmãs, essa noite, com o Altíssimo. E é isso que eu sugiro, não estou pedindo, estou apenas dando uma sugestão à congregação de vocês fazerem um voto com o Altíssimo. Eu particularmente eu fiz 3. Eu fiz um em 1985, lá em Magé, né? Eu estava passando um aperto, eu fiz um. Depois eu fiz outro. Agora, em 2010, e fiz o terceiro agora em 2020, lá em Brasília, né? A minha circuncisão foi em Brasília lá, e eu fiz o terceiro voto com o Altíssimo. E agora, em 2024, em abril, dia 30 de abril de 2024, eu fiz o 4º voto com o Altíssimo, que foi os 40 dias de jejum que eu fiz ao Altíssimo. Eu fiz 4 votos e é maravilhoso. O Eterno não falha, tá? Não há falha com o Altíssimo. O que você pedir, o Eterno te concede. Não há falha alguma. Só que você precisa também cumprir o voto, tá? Porque a falta de cumprimento do voto causa morte, tá? Então eu fiz esses 4 votos ao Altíssimo: um em 85,
um em 2010, um em 2015 e um em 2024. Né? Eu fiz 4 votos ao Criador. Votos simples, não nada fora do alcance que eu não possa pagar. Os outros eu já fiz, falta só cumprir 8 dias do jejum que eu não cumpri ainda, por causa do serviço. Eu estou devendo 8 dias, de 12 horas sem comer nada. Né? Então a gente precisa, Baruch Hashem, Baruch Rabá, ter esse voto como Jacob fez. Tá? Todos os judeus e judias, lá em Israel e aqui no Brasil, a maioria fazem votos. Né? E é delicioso, porque você se sente pleno. Né? Aqui ele fez, tá? E esta pedra que tem posto por coluna será a casa do Altíssimo, de tudo quanto me deres. Certamente te darei o macê. Então, essa noite o Eterno lhe convida, né? Nós sugerimos que você faça um voto para que o Eterno venha mudar o cenário da sua vida para melhor. Tá? Não há nada melhor do que você lidar e estar com o Altíssimo. Né? Com o nosso ego não é muito eficaz, porque o ego ele quer um escape, né, para fazer o que quer, mas com o Altíssimo a gente é calibrada, a gente não tem como nós aferirmos para o pecado. Tá? Então o voto te assegura de não trazer mais a verás pecado. Baruch Hashem, Baruch Rabá, essa é a primeira parcial da porção, tá? Partiu Vayetz, espero que vocês possam ter captado o porquê da porção Vayetz, né? A forma de nós partirmos para a nossa consciência é através da Torá, é através do voto, é através da comunicação direta com o Altíssimo, mas principalmente o entusiasmo, né? Se a gente tiver entusiasmo para mudar a frequência, a gente muda de Berseba para Padan Aram, tá bom? É isso que o Eterno está tratando essa noite aqui, representando uma verdadeira festa, né? Essa porção, número 7, representando as 7 festas do Altíssimo que tem na Torá, tá bom? E agora nós vamos para o capítulo 29, tá bom? De Bereshit, que diz: então pôs Jacob a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque naquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Até aqui, primeira parcial do capítulo 29, tá? Observe-se que no momento que Jacob fez o voto com o Altíssimo, irmã Tânia, os portais de Jacob se abriu. Ele já encontrou, Baruch Hashem, Baruch Rabá, um poço já escavado, porém com uma pedra assentada, tá? E ali ele já começa a ter a primeira parte que ele tratou com o Altíssimo do voto. O que ele disse na primeira instância, irmã Tânia? Ele disse no 20 o quê? Se o Eterno for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em Shalom tornar a casa de meu pai, o Eterno me será por Hashem. Então o voto dele no 20, no lavar das mãos, foi ele entender que se o Eterno estava com ele. E o Eterno realmente estava com ele. Por quê? Porque ele encontrou um poço, né, representando as águas vivas. 3. Ajuntava-se ali todos os rebanhos, removeu a pedra de sobre a boca do poço para dar de beber às ovelhas, pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacob: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E eles lhes disse: conheceis Labão, filho de Naor? Eles disseram: conhecemos. E disse-lhe mais: está ele bem? E disseram: está bem. E aquela é Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas? Versículo 7, ele diz:
Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dá de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Versículo 8, e disseram, não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removem a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Bom, todo mundo sabe aqui, na sinagoga aqui, que lá em Israel, lá em Canaã, né, até os dias atuais, a parte do poço, tá, é as mulheres que são responsáveis para a remoção de água, tá? Todo poço em Canaã e em Israel não são os homens que retiram a água, mas sim as mulheres. E ali tinha a filha de Naor, Raquel, né? Tinha a descendência de Naor ali na boca do poço, porque as meninas, pela manhã, elas tiravam águas para a família, e depois do meio-dia elas tiravam água para os animais, tá bom? Primeiro a família, e depois de meio-dia toda a água do poço elas retiravam para alimentar os animais, para dar de beber. E ali tinha já a irmã Raquel, né? A futura esposa de Jacob. Então automaticamente, Baruch Hashem, Baruch Rabá, o Altíssimo, no voto, irmãs e irmãos, já identificou o voto com Jacob. O Eterno deu a água da vida, deu os animais também para ele se alimentar, e deu a sua futura esposa, porque ali foi o encontro da sua futura esposa, Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então o Eterno foi com ele. Por que, irmão Cláudio? Porque Jacob consagrou em Harã as 12 pedras e fez o voto com o Altíssimo e derramou o azeite na madrugada, né, antes do dia amanhecer, ao Altíssimo. E esta noite o Eterno também quer que nós tenhamos esse guímel. O Eterno quer que nós tomemos uma atitude para nós sairmos dessa consciência de Berseba e para Harã. O Eterno quer que nós coloquemos 12 pedras como travesseiros, que são a sabedoria, a bondade e a vitória sobre as nossas cabeças. O Eterno quer que nós consagremos essa sabedoria, essa vitória e essa bondade antes do dia amanhecer, irmã Tânia, que todo judeu e judia ora antes do sol nascer, tá bom? Porque a gente vence a energia do sol, a energia da criação, tá bom? A gente torna-se superior a tudo, até mesmo daquilo que nós criamos. Por isso que nós temos que orar 4 e 5 da manhã, antes do sol brotar, para nossas petições serem superiores a tudo aquilo que o sol há de banhar pela manhã. Então é uma energia quântica, sabedoria espiritual tamanha, que as hebreias e hebreus faziam naquele período, consagrar a sua vida ao Altíssimo antes do sol aparecer, tá bom? Antes de ter o vaiará do sol, e aplicar o voto ao Altíssimo e devolver o dízimo, o macê. Essas 4 mecânicas é a mecânica para nós partirmos para uma nova consciência. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Não há uma outra forma de a gente melhorar se não fizer essas 4 operações, né? Tem a operação do multiplicar, da soma, do dividir e do diminuir. Então essa operação aqui, essas 4 operações, o Eterno tem com o seu povo para nós tratarmos do Vayetza. Muito bem. Aqui, gente, nessa primeira parcial nós compreendemos que o Eterno deu nas mãos de Jacob, tá, a sua existência,
a presença do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. O Eterno deu para Jacob os animais e também o poço, representando a água e os animais. O Eterno deu para Jacob a nossa querida e abençoada memória Raquel. Bendito sejas. Então, o Eterno entende-se que nós podemos, irmãos e irmãos, chegar a Harã com a consciência do voto. Nós podemos entender, irmãos e irmãos, que nós vamos chegar se a gente consagrar com azeite as 12 pedras, representando as 12 tribos, representando 12 meses, representando a configuração do Altíssimo sobre essa pessoa. Nós podemos entender, irmãos e irmãs, que através do Macê nós vamos também abrir o grande portal de Padan Aram. Baruch Hashem. Esse portal, irmãos e irmãs, só é aberto com essas 4 configurações. Amém? Amém. Versículo 9 que diz: estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Aconteceu que, vendo Jacob a Raquel, filho de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacob e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Jacob beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Jacob anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou ao seu pai. Versículo 13. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacob, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, beijou-o, levou a sua beite. Ali contou Jacob a Labão todas essas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne? E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacob: porque tu és meu irmão, has de servir-me de bondade? Declara-me qual será o teu salário. Versículo 16. Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante, formosa à vista. E Jacob amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Versículo 20. Assim serviu Jacob 7 anos por Raquel, e esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então aqui ele pelejou, lutou para ter a comunhão genuína com a irmã Raquel, né? E essa noite o Eterno nos ensina que a árvore sefirótica nossa, ela só é convincente aos olhos crus quando esse homem tem dádiva, né, irmão Val? Um homem sem dádiva não pode ter a Raquel, não pode formalizar famílias, porque ele não tem como nutrir essa Raquel, né? São 7 anos trabalhando para vir esse casamento, né, genuíno. E essa noite o Eterno considera a nossa formalização em Padan Aram, porém trabalhando de uma forma genuína aos 7 anos, tá bom? Foram 7 anos trabalhando em prol dessa comunhão, tá? O que a gente entende disso, irmã Tânia? A gente entende-se que a árvore sefirótica, a árvore da vida nossa, com o Altíssimo, com responsabilidades fiscais, com casamentos, com criações, ela só tem vigor, né? Ela só é existente quando você acende a menorá, as 7 lâmpadas do candeeiro. São 7 dias na presença do Altíssimo. Sendo assim, nós conseguimos ter essa comunhão plena, né, com a irmã Raquel. A gente vai ter essa consciência com a árvore sefirótica, né?
ela vai se manifestar de uma forma plena, tá bom? Muito bem. E aqui no 21 nós temos: e disse Jacob a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Versículo 22, que diz: então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu a noite que tomou Leia, sua filha, e a entregou a Jacob, e que se deitou com ela. 24, Labão deu a sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã Jacob viu que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isto? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? Versículo 26, e disse Labão: não se faz assim na nossa terra, que a menor se case antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que me servires. Agora eu pergunto para a irmã Tânia: Labão, ele enganou Jacob por qual motivo? Na verdade, Labão não enganou Jacob. Jacob não tinha ciência das terras dos arameus, né? Das terras de Canaã, não tinha ciência exata. Ele aplicou a ciência pelo ego dele. E essa noite o Eterno nos corrige o nosso catnut, o nosso ego. O mundo, as criações do mundo, as formalizações das terras, não é pela nossa vontade, mas ali há uma formalização, ali há um pleito, ali há uma configuração de justiça que nós temos que atribuir em nossa consciência. Porque Jacob achou que ele poderia aplicar a sua justiça, mas ali já havia uma justiça. Em Canaã não se pode dar a menina mais nova para um rapaz, sendo que a mais velha não tinha, Baruch Hashem, Baruch Rabá, um pretendente, né? Um noivo. Então ele foi corrigido o ego dele, Baruch Hashem, Baruch Rabá, porque as coisas não é da nossa maneira, mas é do jeito que a formalização nos aplica. Nem tudo aqui na terra é do jeito que nós queremos. Então essa correção para Jacob foi genuína. E essa noite não é diferente no nosso ego também, né? A Torá não é do jeito que nós achamos que ela é. Cumprir mandamento do Altíssimo é uma formalização voltada ao conceito que ele determina, não é o que me conforta. Há muitos mandamentos, irmão Valdo, que não confortam o nosso ego, né? Que implica mandamentos da barba, né? Por exemplo, a barba, tem homens que têm a barba muito grande, né? Mandamentos do tecido útil, do lenço, tem que usar o lenço, né? Para os demônios não trazer acusações, né? O lenço é primordial na rua, na sinagoga, em todos os mecanismos. O lenço, que é o tecido útil feminino, não pode, você tem que usar o lenço, né? Então são formalizações que o Altíssimo corrige essa alma para se adequar ao padrão de justiça que ele impõe. Não é o que eu quero, né, irmão Valdo? Existem vários mandamentos do Altíssimo que a gente se sente um pouco afligido, ou incomodada, ou constrangida, mas é para a nossa proteção energética, espiritual, né? A gordura, Baruch Hashem, Baruch Rabá, não está numa roda de pessoas que escarnecem a palavra, né, irmão Valdo? Pessoas bagunceiras, pessoas que xingam muito, que não tem link com a palavra, fofoqueiros, né? Ladrões, salteadores. Então essa roda de pessoas que escarnecem
o povo do Altíssimo não pode estar nessa roda, né? Um exemplo, né? Então aqui Jacob não foi enganado por Labão, mas sim ele foi admoestado pela formalização na casa de Labão, porque ele antes teria que ter perguntado a Labão. Ele agiu, irmã Tânia, na emoção. E essa noite o Eterno corrige a nossa forma do Vayetze, de partir por uma nova configuração, mas partir com razão e não com emoção. Porque aqui Jacob teve que regredir e trabalhar mais 7 anos para ter a sua amada Raquel. E teve que ficar com a pessoa que ele não amava, né? Que ele não gostava. E quantos casamentos, irmão Valdo, a gente vê assim, que casou por aparência, casou por necessidade sexual, casou por fugas, casou por vaidades, e depois vai ver que não é aquilo que aquela pessoa projetou, né? Então não podemos fazer um Vayetze, partir de qualquer maneira, sem a orientação da Torá, sem a orientação da Kadosh Baruch Hu, bendito sejas, sem a consagração e o voto com o Altíssimo. Nós estamos aqui na congregação, há 2 anos. Aqui há um voto com o Altíssimo. Não pode haver vacilos, não pode haver metodologia pagã. O Eterno não vai acatar isso, ele não acata. Se tiver paganismo, irmão Valdo, o Eterno não vai acatar, ele não acata. O Eterno só acata aquilo que ele já determinou, tá? Então o Eterno tem esse mecanismo, Baruch Hashem, Baruch Rabá, que diz aqui no 27. Muito bem, e agora, gente, nós vamos entender o capítulo 30. Tá? O capítulo 30, ele tem 43 passuques, e a gente vai dar uma leitura aqui nos primeiros, para a gente entender essa formalização do capítulo 30 de Bereshit, que diz: Raquel, que não dava filhos a Jacob, teve Raquel em vez de sua irmã e disse: Jacó, dá-me filhos, senão morro. Até aqui. Aqui é um lâmete, tá? Capítulo 30 é um lâmete do Altíssimo. Ele representa a lua nova, tá? A lua nova, ela vem zerada nos chamais, ela não acende, não há aceso. A lua nova do Altíssimo é um Shabat, ela não aparece no céu. No outro dia, que parece um fiozinho de ser, um fiozinho é o primeiro dia da lua nova, tá? Mas quando ela não aparece, é Shabat, é a lua nova, é o número 30, é um novo mês que se inicia. Que ontem nós tratamos aqui sobre a baleia de Jonas, o sinal que Yeshua falou na sua Davar, o sinal dos 3 dias e 3 noites, que a terra há de passar a qualquer momento, sem energia elétrica, sem a energia eletrostática da terra, onde as pessoas vão perder a energia dos pontos fixos, né, que a terra nos causa, né? Ou seja, as pessoas vão flutuar, o carro vai perder o freio, nada vai ter mais ligamento durante 3 dias e 3 noites, tá? É um reset energético que o Eterno vai fazer na terra, tá? E fez na frequência de Jonas, porque ele desobedeceu o mandado do Altíssimo, né? Ele era para ir para Nínive, ele não quis ir. Então isso causou aí um grande transtorno para Ioná, que é o Jonas. E aqui houve esse transtorno na irmã Raquel pela sua fala. Então o Eterno essa noite, gente, corrige a nossa emoção, viu? A emoção é um portal que pode levar a pessoa para mundos inferiores, tá bom?
Então, sinagoga, judaísmo, Torá, povo de Israel, povo da Torá, da Taná, de Canaã, do Altíssimo, o povo sério, ele age as coisas do Criador com honestidade, tá? Não basta ser sincera, tem que haver, né, irmão Valdo, honestidade para lidar com as coisas do Altíssimo, tá? Então, a frequência de Raquel em relação à formalização do casamento dela causou um fracasso, tá, no ministério dela, porque olha só o que ela disse aqui, ó: vendo Raquel que não dava filhos a Jacob, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, se não morro. Então aqui foi, irmãos e irmãs, a sentença da irmã Raquel, tá bom? A irmã Raquel, ela sentenciou a vida dela para mundos inferiores, tá? E o Eterno essa noite corrige a nossa congregação para nós sabermos dirigir as palavras, a nossa forma de sentido da vida, para nós não irmos para mundos inferiores, que a gente já vai ver isso aqui mais à frente. Olha o 2. Então se acendeu a ira de Jacob contra Raquel e disse: estou eu no lugar do Eterno que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse no 3: eis aqui minha serva Bila, entra a ela para que ponha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. A segunda sentença tremenda que Raquel deu a ela mesma. Ela fez a mesma coisa que Sarai fez com Abraão. Ela não aguardou o tempo do Altíssimo, irmão Val. Ela amaldiçoou a estada dela. Olha que coisa que ela fez diante das criações dela. Ou seja, pode entrar em outra, porque eu não vou dar mesmo nada filho para você, então fica com outra, e aí a outra vai dar filhos para você sobre mim. Então ela amaldiçoou a sua própria forma de existência diante das suas criações. A primeira maldição que ela fez foi ela dizer que ela ia morrer se não tivesse filhos. Então ela proclamou a morte para ela. Ela aliançou com o anjo da morte. E essa noite o Eterno corrige nós para a gente não chamar o anjo da morte. Como o ser humano aqui na terra, irmão Valdo, tem chamado o anjo da morte? É através de quê, por exemplo? Através da fala, através das atitudes, através da quebra da Torá. Não é isso, irmão Valdo? Através da falta de comunhão com o Kadosh Baruch Hu, com o Espírito Eterno, né? Então, quando a pessoa faz isso, irmãs e irmãos, ela chama o anjo da morte para o seu seio. E o Eterno corrige essa fragrância estranha de Raquel, que causou para ela um transtorno mais à frente, que a gente já vai ver. E a segunda parte foi ela permitir que Bila se envolvesse com Jacob para dar filhos a Jacob, porque ela se sentia inútil. Ela achava que ela não ia ter capacidade de ter filhos. Ela ignorou o poder e a potência do Altíssimo. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Versículo 4 que diz: assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacob entrou a ela. Número 5, concebeu Bila e deu a Jacob um filho. Então disse Raquel: julgou-me o Eterno, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou Odã. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacob o segundo filho. Versículo 8. Então disse Raquel: com grandes lutas do Eterno tenho lutado contra a minha irmã. Também venci, e chamou o nome de Naphtali. Versículo 9.
Vendo, pois, Leia que cessava de ter filhos, tomou também a Silpa, sua serva, e deu a Jacobe por mulher. Versículo 10. E Zilpa, serva de Leia, e deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacobe. Versículo 11. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou Gade. Versículo 12. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacobe. Versículo 13. Então disse Leia: para minha alegria, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou Aser. 14. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomá-las também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacobe à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. 17. Ouviu o Eterno a Leia, e concebeu, dando a Or ao quinto filho. Versículo 18. Então disse Leia: Iarro me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou de Isacar. 19. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacobe um sexto filho. E disse Leia: Iarro me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou Zebulon. 21. E depois teve uma filha, e chamou-a Diná. 22. Lembrou-se o Eterno de Raquel, e ouviu-a, e a tornou fértil. 23. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e disse: tirou-me o Eterno a minha vergonha. E chamou de Iosef, dizendo: o Eterno me acrescente outro filho. Então, essa mecânica a gente entendeu que foi a forma de partir de cada mulher ali essa noite, né? Naquela noite e esta noite. Nós não podemos agir com emoções para formalizar mundos, porque a precipitação causará criações, né, de outras pessoas, né, que não era de comum acordo, né? Então o Eterno traz essa formalização aqui, esse exemplo da Parashá Vayetze, que traz algo assim extremamente refutável, né? O processo de Raquel, né? A Raquel, ela agiu com emoções, né? Amaldiçoou a sua própria madre e também permitiu que uma outra mulher pudesse ter filhos com seu esposo. Baruch Hashem, Baruch Rabá. 25. Aconteceu que, como Raquel deu à luz a Yosef, disse Jacó a Labão: deixe-me ir de volta ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido. Ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tem achado bondade aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Eterno me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Então ele disse: tu sabes como te tem servido e como cresceu o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Eterno te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacob: nada me darás, se me fizer isso. Então irei apacentar e aguardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isso será o meu salário.
Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres no meu salário e estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e negros, entre os cordeiros, será tido por furtado. Então disse a Labão: está bem, que seja conforme a tua palavra. Separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura e todos os negros entre os cordeiros, e deu-os nas mãos de seus filhos. Versículo 36. E por 3 dias de caminho entre si e Jacobe apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacobe varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheira, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos, nas pias de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebia os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacobe os cordeiros e virou o rebanho para os listrados e para todo o negro entre os rebanhos de Labão, e por todo o seu rebanho à parte, separado do rebanho de Labão. Sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacobe as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Mas, quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacobe. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Então, o nosso vaietes, gente, é a nossa atitude, a nossa destreza, a nossa mecânica de lidar com as nossas formalizações, tá? Quem prospera o nosso caminho? Somos nós mesmos, através da consagração com o Altíssimo, através da nossa destra fiel, da nossa mão direita, de fazer A e B no momento adequado, né? Causando toda essa manifestação, né, de prosperidade para nós e para quem a gente lida. Então, essa noite o Eterno corrige aqui no 30, tá? A frequência de calibração emocional das mulheres, tá? Com relação às suas criações, a frequência de Labão e de Jacobe, tá? Com a sua lida e com o seu tratado, porque ninguém, irmãs e irmãos, considerará a nossa petição, senão nós mesmos. Somos nós que asseguramos o nosso futuro, o nosso rebanho, Baruch Hashem, Baruch Rabá, a nossa forma de lidar com as criações. Agora nós vamos abrir, gente, Oséias 11, 7. Todos abriram o livro de Oséias. Oséias 11, 7. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Daniel. Depois de Daniel, Oséias 11, Passuque 7. Livro de Oséias, capítulo 11, versículo 7. Que diz: Oséias 11, versículo 7.
Oséias 11:7, que diz: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chama ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Até aqui, bom, a gente compreende essa, vamos dizer, irresiliência, né? Então, a ansiedade, irmãos e irmãs, tem nos afastado do amor do Altíssimo, tá? Essa noite o Eterno corrige nós aqui no livro de Oséias, tá? Que nós não podemos colocar a ansiedade à frente dos mandamentos do Altíssimo, tá? Porque ainda que chamam o nome do Altíssimo, uma grande maioria da população desvia-se do nome dele, tá? Para se inclinar a devaneios ou necessidades ou algo parecido. Então o Eterno pede, né, através do livro de Oséias aqui, para que nós acordemos, atendemos à vontade do Altíssimo, tá bom? Capítulo 14, versículo 10. Agora é o 14:10. Aliás, é o número 9, né? É o número 9 aqui do capítulo 10 de Oséias, que diz: quem é sábio? Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Altíssimo são retos, e os justos ou as justas andarão em quem, irmã Tânia? Andarão neles. Mas os transgressores neles cairão. Vou repetir, Oséias 14, versículo 9. Oséias 14, 9, que diz: quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Altíssimo são retos, os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, por que o transgressor cai da Torá? Porque a ansiedade, irmãs e irmãos, a ansiedade causa a transgressão. Porque a sensação energética, o pulso, a pulsação desse mundo que você está vendo aí é uma pulsação de ansiedade, de correria, de emoção, de falta de entendimento. Então eles colocam essa correria à frente e descarta a majestade do Todo-Poderoso. Por isso, as pessoas que transgridem a Torá cairão no caminho. Então nós não podemos, irmã Leda Eunice, irmão Valdo, você que está aqui na vizinhança ouvindo a Torá, a irmã Tânia, você que está aqui também no YouTube, no Facebook, no Telegram, né? Vocês não podem cair nas veredas do Altíssimo como transgressoras, como os transgressores da Torá. O Eterno corrige essa forma de nós compreendermos o Altíssimo para que nós possamos, Baruch Hashem, Baruch Rabá, receber as dádivas, os livramentos, o mundo vindouro, a eternidade do Altíssimo. Amém?
Baruch Hashem, bendito é o nome do Altíssimo. Nós vamos abrir agora, irmão Valdo, o livro de João 1:43. João 1:43 até o 51. Yohanan 1:43. A gente vai falar do irmão Felipe Natanael, tá? E vai até o 51. Yohanan 1, capítulo 1, passuco 43 até o passuco 51. Pela mão direita é um Dalet, pela mão esquerda é um Gimel, tá? E diz: no dia seguinte que Yeshua ir à Galileia, achou Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Quefa. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moshe escreveu a Torá e os profetas, Yeshua, Nazareno, filho de Yosef. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. E Yeshua viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Yeshua respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Hashem, tu és o Meler de Israel. E Yeshua respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os malais do Eterno subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Bendito é o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Yeshua estava naquela região de Galileia, né? E ele encontrou Baruch Hashem, Baruch Rabá, Felipe e Natanael, né? E na conversação havia uma mancha momentânea ali em Nazaré, né? Por que Nazaré? Porque Nazaré é uma cidade onde havia, e há até os dias atuais, muito povo de Canaã, muito cananeu, né? Muitos negros, muitas pessoas humildes. A parte mais pobre de Israel é Nazaré até os dias atuais, né? Então havia um comentário: Yeshua, há coisa boa vindo de lá, né, de Nazaré, né? Será que vai ter alguma coisa boa vindo da Ajuda de Baixo, né, irmão Val? Vindo do bairro da Aroeira ou da Malvina, né? Porque em bairros simples não pode ter coisas boas, né? Então sempre as pessoas rotulam, taxam como se fosse algo muito mal. Mas a gente entende-se que sempre num local muito humilde, né, nasce uma pessoa que vai libertar, né? Moshe nasceu dentro de uma arca, dentro do rio Nilo, no Egito, e foi o libertador do povo eleito, né, irmão Val? E Yeshua nasceu em Nazaré, né, um local humilde, simples, onde há muitas pessoas pobres, mas ele foi e é o libertador da tribo de Judá e de milhares de almas até os dias de hoje, né? E essa noite também nós somos
como Yeshua, nós somos libertadoras, nós somos aquela que traz a orote, as luzes, através da nossa comunhão com o Altíssimo, através das nossas atitudes, através da nossa consagração com a Torá. Aqui ele disse, no dia seguinte, Yeshua ia a Galiléia e achou Filipe e disse, segue-me. E nós temos que seguir a orientação da tribo de Judá, a orientação de Yeshua. Yeshua deixou esse legado para nós essa noite, aqui no livro de Yohanan 1, 43, que a gente deve seguir a orientação dele. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome. Obrigado, Yeshua, por essa palavra maravilhosa essa noite. Estamos seguindo o seu ministério, sim, com respeito, obediência e responsabilidade, com a certeza de que através do seu ministério nós vamos encontrar a Torá, nós vamos respeitar a Kadosh do seu Pai, e que o Eterno nos abençoe essa noite. Agora eu convido a irmã Tânia para estar de pé aqui, para mim estar trazendo a tefilá da irmã Tânia, tá? A irmã Tânia precisa dessa configuração. Bendito é o Criador. Quero que a irmã fique de frente para a Arca da Aliança, para nós trazermos a purificação, né? No Terrelim 3, fique com o Altíssimo, feche os seus olhos, abra a janela do seu coração para o Altíssimo. O Eterno tem poder, irmã Tânia, para curar, para libertar, né? Eu, como todo mundo sabe, eu sou uma pessoa servo do Altíssimo há 40 e poucos anos, né? E o Eterno me deu essa responsabilidade, né, de trazer renovo para as famílias, curas também. Nunca mudou, não vai mudar hoje. Então, em nome do Altíssimo, eu convido ao Akadosh Baruch Hu, o Espírito Santo que está aqui, né? A gente não vê a formalização física do Espírito do Eterno, nós não vemos Yeshua na forma física, mas o Yeshua, o Espírito do Altíssimo, o próprio Altíssimo está aqui, tá? É numa forma energética, a gente não consegue ver, que se a gente ver, a gente até pode morrer, por causa do poder que é muito grande, né, irmão Walter? Grande demais. O Eterno vai entrar com providência, irmã Tânia, na sua vida emocional, financeira, mas a principal, que é a sacerdotal, tá? O Eterno dos Hebreus está sondando agora toda a sua vida, seu ministério, sua vida com o Altíssimo, a sua casa, os seus negócios, tudo será sondado. Nós convidamos, eu, irmão Valdo, irmã Leda, o Espírito do Altíssimo também, para que a irmã participe da congregação aqui espiritual, que venha estar praticando a Torá, para que o anjo da morte saia das suas veredas, para que os seus antepassados não venham querer vir buscar você, né? Para que o espírito da morte, os xedins, a macumbaria, voodoo, candomblé, nagô, jejo, cristianismo, oração contrária, Baruch Hashem, Baruch Rabá, tudo isso seja caído por terra diante dos teus olhos carnais. E a arma dos exércitos purifique a sua vida, purifique a sua estada aqui, fique com a Torá do Altíssimo. O Eterno ama você, o Eterno quer a cura. O Eterno entra com providência na vida da irmã Tânia Silva Oliveira. Aqui na terra ela é minha esposa, né? Há 35 anos. O Senhor me deu, né? Eu subi no pé de jaca, orei lá meia-noite, de 10 às 2 da manhã, orei, pedi a ela, tia, o Senhor me deu, está aqui até hoje. Hoje eu peço a ti que o Senhor entre com providência e cure ela, né? O Senhor venha curar ela, livrar ela. Os parentes dela não vêm em sonho chamando ela para ela morrer, os irmãos dela que já morreu, a mãe dela vindo pedindo ela para ela ir embora da terra. Que esses espíritos fiquem no lugar deles lá,
não atrapalhe o desenvolvimento dela aqui na Terra, né? E que as macumbarias, espiritualidade, da Simone Ottoni, de várias pessoas possam, ou outras pessoas que fizeram um trabalho, de várias, né? Possa tirar todo o trabalho do mal que fizeram contra a Tânia, parentada, parentes, cunhados, cunhada, vizinho, tia, mãe, quem for, seja queimado agora toda a petição de macumbaria, de candomblé. A mãe do candomblé, pare com isso, eu vou te entregar agora para o dono da Arca da Aliança. Você que é do candomblé, que tem a seu santo aí, hoje você está sendo entregue para o dono da marca da aliança aqui, que é o Todo-Poderoso. Você não tem direito de fazer trabalho para prejudicar a vida de ninguém. Eu vou te entregar agora o seu ministério, o seu gongá aí, toda a sua vida espiritual e física eu entrego agora às mães do santo, de macumbaria, de petição, nome de pessoas que vocês botam na planta, na raiz da planta e molha todo dia, para a pessoa ir secando. Todo esse trabalho vai ser destruído agora, vai ser ressecado junto com você. Você, sua parentela, suas ações, seus negócios, seu gongá, seu ministério vai ser secado agora, até não vai ressecar toda a sua vida, porque você não tem direito de fazer trabalho contra a vida de ninguém. Aqui é uma sinagoga do Altíssimo, o Eterno vai entrar hoje, trabalhando em cima de cada alma que está fazendo trabalho contra a vida das pessoas que está assistindo aqui, a vida irmã Tânia, dessa congregação aqui, ou da vida irmã Liz, irmão Val, ou da minha. Seja varrido agora, destruído. Demônio, saia agora da vida, da saúde de irmã Tânia. Você não tem direito de se alojar aí. Vai saindo agora, pega seus panos, pega a sua trajetória energética e desapareça do corpo de Tânia. Desapareça da cama, do leito dela, do guarda-roupa dela, do portão da casa dela, da casa inteira, das contas bancárias, do terreno, da casa, da empresa, de todo o sonho dela. Você vai sair agora do corpo dela. A Tânia vai dar testemunho aqui em breve e você vai expelir nas fezes, na saliva, no suor, na menstruação, na urina, de forma espiritual, de forma física. Você, demônio, vai sair de alguma forma, você vai sair dela, tá? Você não vai morar no corpo da Tânia mais. Sai agora pelo mérito de Yeshua HaMashiach. Amém. Pode sentar-se, a irmã Tânia, que eu vou fazer a leitura agora do Terrelim 3, tá? Não só para a irmã Tânia, mas para toda a congregação aqui, tá bom? Eu até estou muito feliz porque hoje o Eterno trouxe o Salmo 108 para a congregação e consertou, né, um mal entendido que ocorreu em 2024 e hoje a pessoa me pediu perdão lá na Aroeira pelo mal entendido. Eu fico feliz, né, que a pessoa não sabe lidar com as coisas, de repente muda-se tudo e agora houve o conserto, o Eterno consertou o Tikkun HaKlali daquela pessoa. Assim também a petição aqui, né? Então o Eterno trabalha aqui sobre isso. Nós vamos ler agora e fazer o clamor do Salmo 3, tá? Para o Eterno purificar todo o processo jurídico da vida da irmã Tânia, da vida do irmão Val, da irmã Eleta e dessa congregação aqui, tá bom? Vamos aguardar a irmã chegar aqui no salão para nós o Eterno trabalhar.
O Eterno, ele só ouve a oração de uma pessoa justa. O Eterno não ouve a oração de quem quer o mandamento. Se eu estou guardando o mandamento, o Eterno vai ouvir a petição, né? Conforme nós falamos aqui, em abril de 2024, hoje, 2 anos depois, a pessoa corrigiu o seu erro e me pediu perdão. Da mesma forma, o pessoal que faz trabalho contra a vida das pessoas, né? Querendo manipular o tempo, manipular as coisas, e a vida não é assim, né? Muito bem, número 3, que diz: eu já estou nesse mecanismo desde 85, né? Fazendo esse trabalho magnífico, em vários lugares, Magé, Rio de Janeiro, Caxias, Macaé, Rio das Ostras, Campos, São Paulo, em vários lugares que eu passei, a gente sempre deixa uma semente boa, né? Uma semente de esperança. E aqui não é diferente. O ticum começa em casa, né? A mudança começa em casa. Em breve a Tânia vai expelir esse demônio, né? Que estava perturbando ela, e os antepassados dela também, né? Vai seguir o seu curso no plano superior, porque eles não podem interferir na vida de uma pessoa que está aqui na Terra, trazendo olá, né? Elevação espiritual, expiação do pecado. Todos nós aqui estamos expiando pecado, expiação da culpa, elevação espiritual, e ninguém pode interferir nisso, né? Ninguém, nem quem está aqui, nem quem já morreu. Quem já saiu da terra tem que se afastar da família, né? Não pode estar perturbando o marido, ou filha, ou cunhado, ou lá o que for. Não pode perturbar. É um direito de nós vivermos aqui, em Macaé ou em Porciúncula. A gente tem o direito de nós vivermos, né? Então a Tânia, ela está sendo agora amparada pelo Espírito do Altíssimo, e eu não brinco com a palavra, tá? Eu levo a sério. Então eu peço à irmã Tânia para praticar a Torá, para que o Eterno possa te amparar no colo, né, irmão Val? Os demônios não te perturbar, a feitiçaria não tocar em você, né? Tá bom? Então vamos agora ler o Salmo 3. Nós vamos Terrelim 3, né? O Terrelim 3, ele vai trazer essa confiança, tá? Davi fugiu diante da face de Absalão e seu próprio filho. Que há momentos que o pecado que a gente comete corre atrás da gente, né, irmão Val? E a gente tem que orar para esse haverá fugir de nós. Ele não pode estar conosco, né? Aconteceu com todos aqui, comigo também, né? Eu tenho uma peça negativa que eu já paguei, até paguei já, mas ele ainda consegue querer me alfinetar. Então eu vou também fazer a minha petição aqui, para que esse alfinete saia das minhas veredas, porque eu já paguei, e ele continua querendo cercar meu caminho, que é o banco, né? Eu vou orar também aqui para ele sair, esse alfinete espiritual. São energias de demônios, irmã Tânia, que tentam atrapalhar o desenvolvimento nosso aqui de dar expiação pelo pecado, entende? Vamos orar agora, Salmo 3, todos? É importante isso, que diz: Iarro, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Iarro, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Oh, Iarro, como se tem multiplicado os nossos adversários, são muitos que se levantam contra nós. Muitos dizem na minha alma, não há salvação para ele no Altíssimo. Muitos dizem, da minha alma, não há Yeshua para nós no Altíssimo, Selá. Mas há salvação sim, porque Yeshua
trabalhou fortemente para que nós tenhamos vida e vida plena. Porém, tu, Yahweh, és um escudo para nós, é a nossa honra, é o que exalta a nossa cabeça. Porém, tu, Yahweh, és um escudo para nós, é a nossa honra, é o que exalta a nossa cabeça. Com a nossa voz, clamei ao Yahweh, ouve-me desde o seu Kadosh nome, sei lá. Com a nossa voz, ao Yahweh, ouve-me desde o seu Kadosh monte, sei lá. Com a minha voz, clamei ao Yahweh, ouve-me desde o seu Kadosh monte, sei lá. Eu me deitei e dormi, acordei porque Yahweh me sustentou. Eu me deitei e dormi, acordei porque Yahweh nos sustentou. Não temerei os milhares do povo que se puseram contra mim e me cercam. Não temerei os milhares do povo que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Yahweh, salva-nos, Yahweh nosso, pois feriste a todos os nossos inimigos nos queixos, que quebraste os dentes dos ímpios. Levanta-te, Yahweh, salva-nos, Yahweh nosso, pois feriste a todos os nossos inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A Yeshua, a salvação vem do Yahweh, sobre o teu povo, seja a tua bênção, será. A salvação vem do Yahweh, sobre o teu povo, seja a tua bênção. Amém? Amém. Bendito é o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Bendito é o Criador. Yahweh dos exércitos, eu entrego a família de Tânia, todo o seu ministério nas tuas mãos. Eu entrego a vida de irmã Leide Eunice Nascimento, todo o seu ministério, toda a sua criação nas tuas mãos. Yahweh dos exércitos, eu entrego o irmão Valdo, toda a sua família e o seu ministério nas tuas mãos. Yahweh dos exércitos, eu entrego essa congregação aqui, espiritual e física, nas tuas mãos. Yahweh dos exércitos, entra com poder e providência, quebra o jugo, quebra os agrilhões, os ferrolhos, a energia negativa, a petição demoníaca, a má intenção, a macumbaria, a feitiçaria, voodoo, jeju, nagô, candomblé, cristianismo, todo o processo macabro e maligno da maçonaria, todo o processo jurídico dos malfeitores, todo o povo eterno dos hebreus que não querem que o seu povo afere a sua Torá, a sua justiça. Nós rogamos a Ti vitória, 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 vitória. Nós rogamos a Ti, eterno, bondade, 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 bondade. Nós rogamos a Ti, eterno, sabedoria, sabedoria eterna, sabedoria do Altíssimo sobre nós agora e sempre. Amém. Elohai é Rei fiel, bendito é o Todo-Poderoso. Pelo mérito de Yeshua HaMashiach, a gente está fazendo agora a tefilá da contagem do Homer, tá? A contagem do sangue do povo eleito. Nós vamos fazer a contagem agora, tá bom? A contagem do sangue. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Todo-Poderoso, que diz: pela unificação do nome do Santíssimo, bendito seja o Eterno da presença, com temor amoroso, amor temeroso, para unificar o nome do Criador, unidade perfeita, em nome de todo o povo hebreu, eis que nos apresentamos para cumprir o mandamento da contagem do homem, conforme está escrito na Torá. Quanto a leis para vós, desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia que tivesse trazido o homem da movimentação, 7 semanas completas serão. Até o seguinte da 7ª semana, contarei 50 dias. Com todos os mandamentos relacionados a ela, para aperfeiçoar a sua essência no pronto superior, assim trazer shalom de espírito aqui que nos fez e atender a vontade do nosso Criador. Esteja sobre nós a bondade do Eterno, nosso Criador, estabelece tudo sobre nós, os seus irmãos. Sim, as obras de nossas mãos estabelecem.
que Ele, Yahweh, nos favorecer. Ó Yahweh, a tua bondade é perpétua. Não abandones a obra de tuas mãos. Clamo ao Altíssimo, que sempre me dispensou proteção. Eu passei por ti, te vi nadando no teu sangue. Eu te disse, vivas por meio do teu sangue. Sim, eu te disse, vivas por meio do teu sangue. Com a permissão dos senhores e mestres, com a permissão dos céus. Bendito sejas tu, eterno nosso Criador, Rei do Universo, santificaste com os teus mandamentos, exornaste contra a contagem do homem. Rayon Asara Yami Lomesha Ren Shavu Errado Unshelosha Yami. Hoje é o dia 10 do homem, ou seja, 1 semana e 3 dias. Quero desde já agradecer a presença de todos, tá? Yahweh dos Exércitos é conosco. A Tânia vai dar o testemunho aqui. Fique ligado, tá? Nós vamos estar trazendo aí a oração da noite, quando nós chegarmos em casa, tá bom? A oração de dormir. E vamos estar aí nessa intercessão para que o Eterno trabalhe na vida de todos aqui e também a irmã Tânia possa aí trazer aí o culto de ações de Hesed, né? Não é de graça, Hesed é de bondade, em breve aqui, e é você mesmo, irmã Tânia, que vai trazer o culto, né? Vai pregar e vai gravar aqui para todos verem que o Altíssimo trabalha na tua vida, né? Eu sou grato, né? Porque eu estava lá bebendo cachaça, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia, eu ia no samba, eu ia no baile, e o Eterno me curou. Não que isso é mal, não é mal ir num baile, né? Mas o cigarro a cachaçada só nunca usei droga. Então o Eterno me limpou dessa ignorância, né? Tá achando que tá abafando, né, irmão Val? E tá só pegando doença, né? Querer ficar doente e tal. Então o Eterno me limpou, por isso eu sou grato, pelo Eterno me curar, me colocar diante da sua palavra. Cada dia que passa dá mais vontade de ler, de orar, de pregar, né? Eu amo estar trabalhando nesse sentido, e não vai ser diferente amanhã, né? O Eterno dos Hebreus abençoe cada família aqui, tá bom? Espero que vocês fiquem ligados na palavra, tá bom? O Eterno é conosco, tá bom? E Evareha Adonai Ismereha Yair Adonai Panaveleha Vekuneka Essa Adonai Panaveleha Veaseleha Shalom. Ana Berroado Guedoleite Mineira Ptatite Serurá Cabel Renato Amel Sagaveno Tahareno Norá Nagbodo Shei Rodito Kivavat Chorem Baracen Taharem Hashamel Skatete Tamid Golan Hasikadov Berov Primerral na Real da Terra e assim que ele mexer Península de Quirigrixa Terra Chabatendo Cabato Nato 88 Telomoto Baruch Shekevut Marrotol Leolão Vaed. Eu fiz a oração de Ana, agora eu vou falar ela em português. Rogamos que desaste com poder e grandeza da tua destra as ataduras do cativeiro. Aceita o clamor do teu povo, ó temido. Exalta-nos, purifica-nos, ó muito poderoso. Rogamos que preserve com a menina dos olhos dos que defendem a tua unidade. Abençoa-os, purifica-os, ortorga-lhes com a tua justiça benevolente e contínuo galardão. Tu que és o mais alto, Kadosh, guia o teu povo consagrado com a abundância da tua generosidade. Tu que és exaltado em unidade, volta para o teu povo que sempre recorda a tua santidade. Aceita as nossas orações e ouve os nossos clamores, ó tu que conheces o encoberto. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Shavuot Tov, uma boa semana a todos, que o Eterno abençoe a todos nós. Rua 10, 293, Ajuda de Baixo, cidade de Macaé. Os cultos aqui, sábados, domingos, das 6 da tarde às 20 horas. Um forte abraço, fique conosco nas nossas redes sociais, Facebook é Cláudio Messias e o YouTube é Baruch Cláudio Beite Levi, e também no Telegram é Baruch Cláudio Ben Levi. Forte abraço a todos, Shalom. Obrigado à presença do irmão Valdo, e Allah abençoe a sua saída. Obrigado pela presença da irmã Leda. Obrigado pela sua, que o Eterno abençoe a sua saída. Obrigado, irmã Tânia, pela sua presença. Que o Eterno nos leve também na nossa saída. Tá bom? Forte abraço a todos. Shalom, shalom.
Obrigado, irmão Valdo, obrigado a todos vocês, a Kadosh Baruch Hu, e que o Eterno nos guarde livre de todos os males.